Padre Haroldo, algumas das suas posições pessoais fazem tremer a ala conservadora da igreja. Qual o argumento que o senhor usa em defesa do amor entre pessoas do mesmo sexo? Padre Haroldo, no seminário, o senhor encontrou um ambiente de muita disciplina e obediência que não condiz muito com a sua personalidade. O senhor se tornou um rebelde dentro da igreja, por causa da igreja? Consta da sua biografia que o senhor fugia do seminário para assistir a filmes proibidos, Padre Haroldo. Que filmes eram esses que o atraíam tanto nessa época? Era uma parte de verdade. Com todo respeito, padre, o senhor se manteve casto durante toda a sua vida de religioso? Ou alguma vez o senhor caiu em tentação e pulou do muro, deu uma escapada? Hein? Quem é Padre Haroldo Coelho? Eu me defino como um padre, um cristão, teimosamente, né, em favor da libertação e da salvação do povo, principalmente os pequenos e os amigos. É aí. Ao contrário de outros religiosos, o senhor não entrou para o seminário por falta de ter onde estudar, como ocorreu com outros padres. Foi uma opção deliberada, consciente? Foi vontade mesmo de ser padre? Primeiramente, a minha casa era frequentadíssima por padres, né? E padres humanos, padres abertos. Sem dúvida, aquilo suscitou no menino, né, o desejo de ser padre. Tem até um fato que marcou a minha vocação. Eu fiz minha primeira comunhão aos 7 anos, em Parangaba, naquela época. Mamãe tinha sido nomeada, a gente do correio, né? E houve a primeira comunhão, linda mesmo. Sabe? Mas é claro que a criança pensava mais no sapato, né? Sapato novo, naquela época ninguém mudava de sapato toda hora, não. Eu, todo mês, né? Aí o padre reuniu todo mundo, né? 100 crianças, com as famílias, e disse, olha, para a primeira Eucaristia, daquele tempo se chamava só a primeira comunhão, ninguém vem de sapato, vem de pé no chão. E eu fiquei triste. Aí fui dizer à minha mãe, você vê como é importante a formação familiar. Disse, mamãe, não vou inaugurar meu sapato. Bom, aí mamãe fez a seguinte reflexão, meu filho, o padre tem razão, porque tem muitas crianças mais pobres do que nós. Coitados, só andavam de tamanco naquela época. E Jesus quer todo mundo igual. Sabe que aquilo caiu na mente daquela criança de 7 anos. Isso marcou a vida toda. Padre Haroldo, no seminário, o senhor encontrou um ambiente de muita disciplina e obediência que não condiz muito com a sua personalidade. O senhor se tornou um rebelde dentro da igreja, por causa da igreja? Eu acho que eu me tornei, foi lá na interioridade da igreja, né? Por exemplo, quando o padre prefeito tratava, né? Tratava os meninos de origem mais ricas, diferente dos outros, aquele me revoltava. Eu sempre fui meio sensível à injustiça, mesmo no seminário, né? Eu acho que isso me marcou muito, embora essa decepção não chegasse a destruir a minha vocação. Consta da sua biografia que o senhor fugia do seminário para assistir a filmes proibidos, Padre Haroldo. Que filmes eram esses que o atraíam tanto nessa época? Era uma parte de verdade. Não era proibido porque era proibido para todo mundo. Porque para o seminário, nem seminarista, nem padres e o cinema, né? Mas eu me lembro, isso já foi em Belo Horizonte, viu? Quase o último ano. E estava passando em Belo Horizonte o último dia do filme, um filme baseado no Jorge Amado, cujos livros eu li todos, sem o padre saber, diga-se de passagem, os romances dele. E porque os padres não deixavam ler Jorge Amado? Não, naquela época, não. Né? Pelo menos não era muito recomendável para a gente. Eu tinha que ter, tinha que equilibrar, né, por causa das minhas ideias, eu não podia facilitar muito. Né? Bissexual, livros sobre sexualidade não podia, mas eu li escondido. Né? Até eu me lembro de um colega muito escrupuloso. Rapaz, se eu estivesse lendo esse livro
Então, eu me lembro o título, Enciclopédia Sexual. Se eu tivesse lido esse livro, eu iria me confessar. Me confessar por quê? Mas é sobre a vida. Deus não é o autor do sexo. Mas o senhor lia dentro do seminário? Sim, sim, com a capa diferente, Santa Terezinha, né? Pois é. Mas depois, muito bem, e depois eu fui dizer ao diretor espiritual, que ele disse, você não devia ter lido, mas ele leu, foi bom. O senhor sempre foi um combatente contra a ditadura militar e nunca escondeu isso, mesmo nos momentos mais difíceis da repressão. É verdade. Quanto lhe custou essa ousadia? Isso custou a queimação, primeiramente, né? É o imposto, né? A queimação. Agora eu tive a felicidade de ter 2 bispos maravilhosos, né? Dom Clemente Isnar, né? E Dom Aloysio, né? Então, eram bispos que entendiam. Ali está o retrato do Dom Clemente Isnar, né? Eu me lembro quando ele renunciou, ele era beneditino, eu fui visitá-lo até por motivo de amizade e também de gratidão, ele que me ordenou, né? E ele me abraçando e disse, Haroldo, naquela época, eu vou rir porque foi muito engraçado, naquela época eu pensava que você era doido, mas o doido era eu. Mas ele é um homem de visão, foi mais de humildade dele, né? Viu? Mas havia um padre que dizia que o senhor era a própria encarnação do diabo, que o senhor teria sido ordenado não por um bispo, mas pelo diabo. Foi, essa é verdade, né? Uma amiga minha, a doutora Maria Gonzaga, né? Uma médica excelente, na competência. Eu me lembro falando com alguns colegas, esta mulher é a anestesista mais importante do Nordeste e, quiçá, do Brasil. E ela perguntando, o senhor conhece o padre Haroldo? Eu disse, não, o padre Haroldo foi ordenado pelo diabo. Mas o senhor acha que o senhor prejudicou a sua carreira no sacerdócio pelas atitudes que o senhor tinha? Ou o senhor acha que o sacerdócio não é uma carreira? Perfeito. Para mim, o cancro, se pode dizer, do clero é o carreirismo. Porque em função da carreira, você fica calado em face da injustiça, em face dos problemas humanos, né? Não cria problema. Porque os critérios para ser bispo eram assim, né? Não criar problema, ser um bom administrador. Se eu quisesse ser um chefe de empresário, eu não tinha entrado no seminário, né? Alguma vez o senhor foi interpelado por algum fiel por causa de algum sermão que eles não tenham gostado? Já, isso aconteceu várias vezes. Mas me procuraram, né, logo após a missa. Aqui tem uma casa aqui da Igreja do Carmo, né? Depois de uma missa das 10, eu tinha contemplado, na reflexão, um problema de uma greve, defendendo os funcionários. E esta senhora, que eu nunca tinha visto na celebração, foi à sacristia. E disse, padre Haroldo, eu vim aqui dar um recado ao senhor. O senhor aceita um conselho? Minha senhora, eu aceito, porque eu sou orgulhoso, né? É que não pode. Mas diga que é. O Divino Espírito Santo me falou para dar um recado ao senhor. Minha senhora, a senhora é muito santa. Eu tenho quase 46 anos daquele faz pouco tempo. E o Espírito Santo nunca me deu o recado. Mas o que foi que ele disse? Aí ele mandou dizer ao senhor que o senhor só pregasse os céus. Aí eu disse, a senhora é muito religiosa, mas se angustia com o céu não tem fome, não tem miséria, não tem salário miserável, porque não precisa mais. É uma vida de felicidade. Agora, nós construímos o céu a partir da terra. A senhora veio o Evangelho, a senhora é tão religiosa, a senhora não leu o Evangelho, não? Jesus não vai perguntar quantas missas, quantos cultos a senhora frequentou, mas vai perguntar isso, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber, etc, etc. Padre Haroldo, qual foi o diálogo mais duro que o senhor já teve com um representante da ditadura militar? É porque, primeiramente, eles fazem uma onda muito grande, né? Eu me lembro que eu estava ainda na Diocese de Friburgo, quando arrebentou o AI-5, né? Eles espalharam. Eu me lembro que eu via amigos que estavam presentes. Você sabe que nem todo mundo que estava na repressão, nos órgãos de segurança, eram vibradores do sistema, né? E eu tinha uma pessoa que me revelava as coisas, né? Um católico convicto. Aí ele disse, olha, o pessoal aqui diz que não sossega enquanto o senhor não for preso. Mas
eu olhava muito aquela frase de Jesus, né? Sede sempre como as pombas, né? Mais prudente como a serpente. Eu pregava, o meu 1º de maio lá no Sul, né? Era desagradável os órgãos de segurança. Não, por quê? Por quê? Porque eu pegava a Bíblia, né? Pegava a Bíblia e dizia, Deus criou o mundo para todos. Olha aqui, o que é que Isaías diz? Capítulo 5, versículo 8. Ai de vós que acrescentais casa a casa, campo a campo, como se vós fosseis os únicos proprietários do mundo. Né? Então eles não tinham, só se olhar a Bíblia como a fonte subversiva. Mas alguma vez o senhor chegou a ser preso? Não, com toda sinceridade não, mas muitas ameaças tinha, né? Corria boato, né? E eu me lembro que logo depois do AI-5, correu um boato, o prefeito de Friburgo, uma cidadezinha da grande Friburgo, né? Mas o prefeito de Friburgo, um homem muito bom, doutor Amâncio, um homem que é um homem caridoso. Né? Doutor Amâncio foi lá procurar o bispo. Amanhã vai ser preso Padre Haroldo. Aí eu fui lá falar com o bispo, telefonado, vem aqui. Eu disse, seu bispo, diante desse boato, e também lá na cidadezinha, na cidade pequena, todo mundo sabe tudo que se passa e até o que não se passa, né? Aí disse, olha, faça o seguinte, volte lá e diga o seguinte, o seu sermão, uma missa que tem muita gente, né? Se um padre da diocese for preso, eu mandarei fechar todas as paróquias. Mas o senhor, naquela época da ditadura, o senhor separava a sua atividade? O senhor tinha uma atividade religiosa e tinha uma atividade de combate político contra a ditadura? O senhor, naquela época da ditadura, o senhor separava a sua atividade? O senhor tinha uma atividade religiosa e tinha uma atividade de combate político contra a ditadura? O senhor fazia essa divisão? Eu fazia distinção, mas não é divisão. Porque a fé, ela tem uma dimensão sociopolítica, querendo ou não querendo. Porque o mesmo Pedrinho, Maria, que vai ao culto, vai à missa, é aquele que trabalha no campo, né? Trabalha no campo, né? Com salários suficientes, né? Com todos os problemas que decorrem de uma vida escravizada, né? Eu até me lembro uma vez, né? Que que eu estou revelando o segredo da confissão. Mas o fato, um médico não pode contar. Um dia eu tratei uma senhora que tinha esse problema. Tá bem, um dia, porque o pessoal tinha muito essa devoção da primeira sexta-feira, né? Aí veio um pobre camponês confessar comigo. Né? Aí ele disse, olha, padre, eu roubei um leitãozinho, sabe o que é um leitãozinho? Um porquinho pequeno, né? Eu disse, meu irmão, nós vamos primeiramente examinar se você pecou. E se você roubou. Eu disse, quanto você ganha? Ave Maria, sala ínfimo. Mesmo naquela época era um escândalo. E eu disse, olha, eu não sou muito bem em matemática, não. Em soma, não. Mas, fazendo as contas, meu irmãozinho, você devia ter tirado, era um boi. Agora, só há um perigo, né? Mas não me diga isso, seu patrão, não, porque, né, para mim, pouco atinge, né? Mas você sai dessa fazenda, vai para outra fazenda, aí você não pega mais emprego, e de fato era assim. Né? Então, eu não fiz do sacramento uma manipulação para os pobres ficarem mais pobres. Porque o meu antecessor, se roubasse uma galinha, ele já dizia que você estava no inferno. Não? Já estava no inferno. E você sabe, e todo padre aprende isso, porque os nossos estudos teológicos e morais são iguais, porque a maior concentração no mundo, né, de orientação é Roma. Né? E até as matérias é disciplina. Hoje a gente já está mais livre, mas tem aquelas matérias fundamentais. E quando o sujeito está com fome e tira uma coisa para o seu sustento, ele não roubou e nem pecou. O senhor também, padre Haroldo, defendia a luta armada no combate à ditadura.
O senhor seria capaz de matar? Eu confesso a você que minha tese era essa. Quando vinha essa discussão, pode fazer violência ou não pode fazer, é evangélico, é humano, isso, eu não defendo essa tese. Eu acho que é a realidade. Porque do século XIII, Tomás de Aquino, santo intocável da igreja, do pensamento filosófico e teológico da igreja, já dizia, diante de uma tirania permanente, pode-se usar a violência. Quer dizer, no século XIII, mas eu acho, como cristão, não é só como padre, como cristão, como homem, eu queria que as coisas se transformassem, pelo amor, pela convicção, pela conscientização, pela politização. Naquela época da ditadura, eu apoiava. Apoiava porque não tinha outro meio. Não tinha outro meio, né? Mas o senhor alguma vez chegou a pensar em pegar em arma para lutar contra a ditadura? Não. Eu, ingenuamente, no começo, eu queria ser capelão das guerrilhas. Mas é ingenuidade que não se... Capelão das guerrilhas? E por que não foi capelão das guerrilhas? Porque não foi preciso. Abriguei muitos perseguidos da polícia, muito. E gente que saía nas rodoviárias. Porque eu vejo o seguinte, Rui, o abrigo é uma coisa profundamente evangélica. Então, penso que eu tive um colega, que foi até assassinado friamente, pelos militares, e a esposa dele foi morta só pelo fato de ser esposa. Ela nem era mais. Já foi. Quem era, Padre Haroldo? O senhor se recorda de quem era? Não queria dizer o nome para não perseguir os parentes. Ela trabalhou com o Dom Fragoso no Maranhão, viu? E ela estava em Recife com uma criança no braço. Chega lá, metralharam a moça. Aí se calcula o que fez no coração de um jovem padre essas injustiças. O doutor Alceu Moroso Lima, você viu falar, que foi o maior líder Tristão de Ataíde. Ele fez um artigo no Jornal do Brasil, nos anos, deve ser 67, 68, 69, ele fez um artigo, porque foi o único jornalista que não foi preso. E o único jornalista que a censura respeitava. Profundamente cristão. Profundamente cristão. Mas ele, no artigo, ele dizia o seguinte, os jovens, porque ele estava refutando alguém que estava dizendo que os jovens eram violentos, eu já não queria. E ele disse, os jovens estudantes universitários só foram para a violência depois que lhes tiraram toda a liberdade. Liberdade de se associar no seu diretório, no seu centro acadêmico, nas suas manifestações. Então ele disse, é compreensível isso. O senhor explica para os seus fiéis que o homem não descende de Adão e Eva? Não, Adão e Eva, defendo. Não que houve um homem e uma mulher. Eu acho que Adão e Eva é um nome coletivo. O homem surgiu lá, surgiu em vários lugares. Não foi, eu defendo o simbolismo de Adão e Eva. E a questão do barro, Deus queria mostrar com esse simbolismo, é uma parábola, não é que Deus fez um molequinho, soprou. Aliás, quando eu ensinei a antropologia aqui na UES, tinha uma menina evangélica. Ah, meu Deus, quando eu expliquei isso, que eles perguntavam, ela pulou de lá. Ela acreditava piamente que Deus tinha feito um bonequinho de barro, que era assim, assado. Eu disse, minha filha, eu fui até um pouco autoritário, porque eu não sou muito, mas penso eu, eu disse, minha filha, isso é uma parábola. Ô, Padre Haroldo, o exercício da fé, a crença em dogmas, nada mais é do que a decisão de não refletir sobre determinadas coisas, não questionar, não entrar numa discussão. A fé, portanto, como a fé em Deus, é uma atitude negativa, uma vez que limita o exercício do livre pensamento, que pode levar a uma outra verdade. O senhor acredita que seja assim? Não acredito, porque se eu acreditasse que era assim, eu era um sub-homem, não? Eu acho que a fé, justamente o que atrapalhou a fé na Idade Média foi isso, não? A fé queria dar respostas à ciência. Como também é errado se a ciência quer dar respostas à fé. Não é que a fé, melhor falando, a fé
ela não pode dar respostas à ciência. Ela pode dar um sentido, né, se ela quiser. Né? Eu acho que é bom ver que a ciência é uma contribuição do homem, é uma contribuição da inteligência. E essa inteligência foi dada por Deus. Padre Haroldo, algumas das suas posições pessoais fazem tremer a ala conservadora da igreja, como, por exemplo, a sua posição em defesa da homossexualidade. Qual o argumento que o senhor usa em defesa do amor entre pessoas do mesmo sexo? Olha, eu não sou apologista da homossexualidade, mas eu não tenho direito, né? Eu não tenho direito de excomungar, usando um termo mais, essa extrapolação, né? De negar o direito da pessoa ser homossexual. Olha, nós temos que analisar a realidade, né? A realidade com os nossos olhos de hoje. A ciência da psicologia, né, não tinha surgido essas descobertas, né, sobre o assunto da homossexualidade. O que impede muita gente entender o homossexual é que eles confundem homossexualidade e marginalização. Não. Alguém é marginal, ele é homossexual. Não. Porque há certas coisas que vêm da vida humana, do homem, não é da opção sexual. Lá em Mateus, tem o simbolismo do último juízo. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive nu, me vestiste. Estive preso, doente. São essas sombras da misericórdia que nós seremos julgados. Deus não vai perguntar qual era a sua opção sexual, era hétero ou não era. Isso Deus não vai perguntar. Agora, se você não foi caridoso, se você não foi fraterno, se você não foi justo, né? Aí a coisa vai pegar. O senhor tem a mesma posição liberal com relação ao aborto? O senhor defende que as mulheres tenham pleno direito de decidir o que fazer com o próprio corpo, inclusive abortar uma gravidez indesejada? Eu não sou porta-bandeira contra o aborto. Uma vez, por falar nisso, uma senhora da alta sociedade, muito religiosa, veio me perguntar. Padre, não, veio me convidar. Vamos fazer uma campanha em Fortaleza contra o aborto. Eu disse, olha, para ser sincero, eu não sou a favor do aborto. Mas há certos casos que precisa considerar. Em que né? casos, por exemplo? Por exemplo, um estupro. Então, um cara safado estupra uma pobre moça, ela é obrigada a ter aquele filho. E tem um prazo, né? Até 3 meses. Nesse ponto eu sou a favor. O senhor é a favor do celibato? O senhor acha que os padres devem continuar proibidos de casar? Sou contra que continue a proibição. A minha posição é a seguinte, né? O Papa nunca chegará, se tiver coragem, né? Ele diz, os padres podem casar. Eu sou a favor da mudança do estatuto do celibato. A mudança. Quer dizer, os que quiserem continuar celibatários, continuem. Porque até na sociedade nem todo mundo é casado, né? E os que quiserem se casar, como na Igreja Oriental, eu acho que não tem mais razão de ser a obrigatoriedade. Porque a gente escolhe o sacerdócio, não é pelo celibato, a gente escolhe o sacerdócio por causa da vocação profética, porque a gente quer radicalizar a nossa fé, o nosso compromisso com Jesus, com a igreja. Então eu acho que tem que mudar. Esse Papa talvez não mude, mas o próximo vai mudar. Com todo respeito, padre, o senhor se manteve casto durante toda a sua vida de religioso? Ou alguma vez o senhor caiu em tentação e pulou no muro, deu uma escapada? Com todo respeito, padre, o senhor se manteve casto durante toda a sua vida de religioso? Ou alguma vez o senhor caiu em tentação e pulou no muro, deu uma escapada? A gente tem tentação também, né? Muita gente pensa que o padre é o profissional da castidade. Não, o padre tem suas fraquezas, contanto que ele saiba, né, ultrapassar, que ele saiba vencer, né? Não é isso? Eu já tive muita crise, né? Mas uma vez eu tive vou dizer assim publicamente, tive uma crise de fé.
Mas não foi a falta de fé, foi a não fé. Quando eu fui para a França, né, houve um tempo que não existe quando dois beligerantes, dois países, aquele terreno neutro, né? E eu fiquei em certo momento. Mas foi uma crise bem fazida. Mas isso porque o senhor se apaixonou por alguém, padre? Não, alguém se apaixonou por mim, não eu. Até porque eu não queria mesmo, né? Você está entendendo? Eu não queria porque... Não. Agora, eu acho que o padre, para ele vencer isso aí, ele tem que se engajar na libertação do povo, a partir da sua própria libertação. Você está entendendo? Eu digo a você, com toda sinceridade, se eu apenas celebrasse missa, eu não aguentaria exercer o celibatário. O que o senhor pensa, padre Haroldo, da atuação da igreja como uma instituição capaz de promover mudanças sociais? O senhor acha que a igreja está preparada para isso, ser protagonista de mudanças sociais? Eu acho que se a igreja quiser, pode fazer. Pode porque ela não se adapta ao sistema. O senhor acha que ela tem cumprido esse papel? Infelizmente, a nossa igreja chega sempre depois. Quando Leão XIII lançou a Rerum Novarum, já tinha havido um manifesto do Partido Comunista. Né? Sempre chegamos, mas antes tarde do que nunca. Né? Depois, Pio XI, Pio XII, né? Que tem uma fama de conservador, né? Etc. Tal, de fato era. Mas Pio XII tem muitos discursos dele, das festas de Pentecostes. Quando eu era garoto, eu lia muitos documentos do Papa, viu? Engraçado. Garoto seminarista, né? Viu? Lia certos discursos dele sobre a participação nos lucros, né? Pio XII já falava isso, né? Agora, o grande Papa, é o meu guru que continua, é o Papa João XXIII. Está ali a fotografia dele ali. Agora, além desse momento que o senhor se referiu na França, em que o senhor teve dúvida, houve algum outro momento em que o senhor teve dúvida da sua fé? Como desse jeito lá, não. Porque a fé não é um presente empacotado, bonitinho, uma fita cor-de-rosa. Não. A fé tem que ser questionada. Eu tenho muito medo da fé que nunca foi questionada. Por quê? A fé não esmaga, não obscurece, bem pelo contrário, a nossa consciência crítica. Uns 2 anos atrás, foi mais ou menos 3, um padrezinho novo, coitado. Eu tenho até pena, eu digo coitado que eu tenho pena dele tão novo, com ideias tão... Chegou perto de mim e disse assim, ô Haroldo, você é contra o Papa? Eu tinha dado uma entrevista sobre a eleição do Papa. Ele disse, não sou contra o Papa, não. Mas por que? Você diz isso? Não, eu vi sua entrevista sobre a eleição do Papa, sobre certas críticas. Ah, meu irmãozinho, Deus nos deu um dom maravilhoso, que é a consciência crítica. A consciência crítica. É um dom que não foi papai, mamãe, nem bispo, nem arcebispo, nem papa que me deu. Foi Deus. Eu tenho que exercer, com todo respeito. Né? Padre Haroldo, quando o senhor vivia na França como estudante, mas já ordenado padre, o senhor recebeu uma ordem para não voltar ao Brasil. É verdade. De quem partiu essa ordem? Como é que o senhor recebeu essa notícia? Com muita tristeza. Porque eu fui um exilado sui generis. Eu saí com meu passaporte, embora é como que eu tinha um sonho de ir à França. Sempre gostei da França, da história da França, né? E em 62 eu ia, mas o bispo, sabiamente, né? Não, vamos fazer o seguinte, vá depois de padre. E foi bom, porque eu já fui como professor, licenciado de Ciências Sociais, e na Europa, que eu nem disse que é professor, é outra recepção, valoriza aquelas... Aqui, coitado, quando um jovem, antigamente, ia se casar com uma professora, geralmente era professora, antigamente disse, "Ih, fulano vai casar com uma professora." Hoje não, vai casar com uma professora, coitado, né? Mas de quem partiu a ordem para o senhor não voltar para o Brasil? Eu acredito que tenha sido o SNI do estado do Rio de Janeiro. E quem lhe deu essa notícia? Comunicaram a diocese, comunicaram ao bispo, né? Aí o bispo me escreveu, foi o dia mais triste que eu passei. Porque ele pode passar 10 anos, mas sabe na hora que você quiser entrar, né? Viu? Por que foi? E o bispo mandou um emissário à França para lhe comunicar isso? Como é que o senhor recebeu essa notícia? Carta. Mandou numa carta. Né? E eu respondi através da Anunciatura Apostólica. Né? E o que dizia a carta e o que dizia a sua resposta? Disse, olha, recebemos ordem, né? dos militares, né?
e você não deverá retornar ao país nem em férias. É terrível, né? Aí foi um dia triste, eu disse meus colegas, né? Mas é isso mesmo. Mas lá eu tinha um trabalho social muito bom. Mas eles faziam algum tipo de, desculpa, eles faziam algum tipo de ameaça na carta? Se o senhor voltasse, poderia lhe acontecer preso, alguma coisa? Isso eu podia ser preso. Por exemplo, houve um caso que eu voltei ao Brasil. Meu pai esteve muito doente. É claro que o bispo teve que pedir licença aos órgãos de segurança, né? Eu não especificava muito na carta, porque não podia naquela época, né? Aí o bispo mandou até um senhor ir lá na terceira exército, Rio, né? Não me lembro mais qual era o exército. Primeiro exército. Primeiro exército. É. Aí fui lá e falei, olha, como é que está a situação do padre Arruda, porque o pai dele adoeceu gravemente, ele vai vir visitar. Aí, quando o emissário do bispo chegou lá no gabinete do comandante daquela região lá, ele estava com Le Monde, que você conhece, né? Aberto. E foi logo dizendo ao moço, porque ele era moço. Pois é, moço, é o jornal comunista, falando mal do Brasil, que falar sobre a história do Brasil. Aí, claro que o moço não foi. Aí disse, não, mas por que não fica para lá? Por que ele não fica lá? Ele disse, não, é um caso especial. Ele veio visitar seu pai gravemente. Nós somos uma família muito unida, muito sensível, muito... Nós somos amorosos, né? E tudo. Nós está acabando, só somos 3 hoje. Né? Tá bem. Aí aí o general disse assim, tá bem, ele pode vir. Mas se ele tiver um mínimo contato, bate ele se encontrar na rua. Uma pessoa de esquerda, ele não volta mais. E eu tive todo o cuidado. Mas na primeira semana que eu cheguei, eu fui para Friburgo, lá está com o bispo, depois vim para Fortaleza, né? Você acredita que eu sentia que estava sendo seguido? No começo eu pensei que fosse complexo, de quem vive numa ditadura sem liberdade, né? Mas eu me lembro que eu vinha para o Rio, vinha de Friburgo até Niterói, atravessava na barca, e entrava na barca, tinha um sujeito lá na ponta e eu aqui. O espia, o outro nome que queira dizer, brasileiro, enquanto você não descobrir que era espia, ele não fica contente. É subdesenvolvido até nisso, né? Aí eu olhei para a ponta, lá está um homem. Aquele gabardine, chapéu e jornal. Tá bom. Aí eu fui lá para o meio da barca. Para eu provar se de fato. Quando eu chego lá, me sento, está lá o homem, lá do lado. Eu sentia que estava seguindo. É claro que eu não tive, infelizmente, não pude entrar em nenhum contato com os amigos da verdadeira esquerda naquela época. Agora, quando o senhor voltou para a França, o senhor voltou para Fortaleza e fez questão de trabalhar no bairro do Pirambu, que na época era um dos bairros mais violentos de Fortaleza, dominado por traficantes, por milicianos. Por que o senhor fez essa escolha? Como é que foi essa experiência? Mas é uma escolha mútua, eu e o bispo, né? Eu estava trabalhando como auxiliar do Carmo, né? Do Carmo. Aí eu demonstrei esse desejo de ir para uma paróquia, mas não escolhi, porque eu jamais escolhi o local para ir, né? Falando com o Dom Luiz me chamou e disse, olha, tem 2 paróquias aqui. Pirambu e Monte Castelo. Tem 2 aí para você escolher. Eu disse, seu bispo, vamos fazer o seguinte, Dom Luiz, me mande para onde o senhor acha que eu devo ir. Ele disse, não, eu vou mandar você para o Pirambu, porque nenhum padre quer ir para lá. Então, a minha vocação de teimosia, né? Ele disse, aí eu fui. Olha, me senti felicíssimo. Não com a reação, com as perseguições, né, da polícia, etc, etc. Né? Mas como é que eram essas perseguições? O senhor, na época, inclusive, denunciou uma série de sequestros, desaparecimento de jovens do bairro. O senhor acusou o Serviço Nacional de Informação, o SNI, de supostamente comandar esses sequestros. Com base em que o senhor fez essas acusações? Eu vou dizer. Em 15 dias houve 3 atentados. Não foi roubo na minha igreja. 3, não? 3. Não? O último, eles furaram a secretaria, desceram.
só pode ser SNI. E eu tenho certeza que pode ser SNI, porque eu tenho fontes, né? Muito bem, descer. Rasgaram tudo. Eles pensaram que eu tinha documento subversivo na época eu era subversivo, né? Eu tinha muitas revistas, muitas coisas. Desceram, mas não encontraram, né? Graças a Deus que os processos de batismo e casamento não chegaram a rasgar, sacudiram assim, né? Então, por quê? Nós tínhamos lá um serviço de som maravilhoso. Que o Frei Reginaldo Memória, que foi meu antecessor, né? Eu tinha comprado, né? Veio até da Alemanha, né? E o microfone, eles fizeram assim no microfone, mas o microfone era tão bom que eles não chegaram a inutilizar totalmente. Né? Aí houve aquela série de reportagens no Povo. Você já estava aqui? Não. Estava aquela série de reportagens, né? Encontrei uma faca em cima do altar, né? Ali no Santíssimo. Depois o repórter estou em pé, mas não, estava lá, né? Aí naquela reportagem eu disse assim, olha, roubaram a Bíblia, né? Graças a Deus não levaram o som, porque já pensou, pobreza que era o Pirambu, e eu ganhando bem pouquinho, né? Um professor auxiliar ainda, né? da UES, todo meu dia era dedicado à paróquia, né? Aí eu disse assim, eu errei porque depois muita gente riu e disse assim, olha, roubaram a Bíblia. Mas Deus queira que essa Bíblia converta esse ladrão. Mas eu acho que foi mais ladrão ideológico que de material. Aquele foi o SNI. Padre Haroldo, o senhor disse certa vez que a participação de padres em cargos políticos deve ser uma exceção. É uma exceção. Por que o senhor acabou se metendo em política partidária? Foi candidato a governador? Padre Haroldo, o senhor disse certa vez que a participação de padres em cargos políticos deve ser uma exceção. É uma exceção. Por que o senhor acabou se metendo em política partidária? Foi candidato a governador? É como, eu confirmando aí, exceção. É uma exceção. Tem pessoas que são chamadas para isso, né? Por quê? Porque eu acho que a vocação do padre, né? É de conscientização e politização. Você entra no político. Mas há exceções. A história do Ceará está cheia disso, né? A história da monarquia, né? Entrada de... Ninguém pode negar, né? O parlamento está cheio de pastores, né? Pior que a maioria, coitados, reacionários, conservadores, são contra tudo, né? Viu? Então eu acho que eu me senti chamado agora eu vou dizer a razão principal é essa, que a gente não sabe, né? A principal razão é isso. Se os trabalhadores tivessem condições, meios, né, para reivindicar seus direitos, estabelecer um novo sistema, e os meios todos de comunicação contribuíssem para isso, eu não precisava parar lá. Mas o senhor costuma dizer que a sua experiência como secretário de Educação na gestão da ex-prefeita Maria Luísa foi uma experiência frustrante. Quer dizer, não foi totalmente frustrante, porque eu conheci uma realidade escandalosa, né, que foi o combate, a sabotagem dentro da minha secretaria. Basta dizer, eu vou contar a você. Sabe quantos funcionários tinha serviço do gabinete do secretário? 80. Sabe quantos eu conheci durante... Foi pouco tempo que eu fiquei um mês, porque o PT exigiu a minha candidatura, né? Não tinha outro, mas eu não queria, não. Eu queria... O senhor ficou um mês na secretaria, o senhor tinha 80 funcionários de gabinete, e quantos desses o senhor conheceu? 3. Em Brasília, no Rio Grande do Sul, né? E outras paróquias. Um dia eu estava lá, quando chegou uma senhora, cheia de balão de antan, muito bem vestida, bateu na porta, entrou no meu gabinete e disse, Padre Haroldo, eu vim aqui me apresentar, porque o senhor é meu secretário, eu sou professora, mas eu vivo em Brasília. Essa até foi sincera, né? Eu vivo em Brasília, mas queria licença do senhor para continuar em Brasília. Né? Em Brasília, precisando de professores, escolas sem professores. Disse, o que é que o senhor pode fazer para mim? O que eu posso é
convocação imediatamente, já fazia mais de 30 dias. A prova é que depois ela foi demitida. Né? Porque tinha que ser, não tinha jeito. E eu disse, a senhora volta imediatamente, retomar sua escola, que nós precisamos. Aí ela danou-se. Eu sou muito amigo do chefe da Casa Civil do governador, né? Isso, minha senhora, é muito bom a gente ter amigos de todos os escalões, mas eu só posso fazer isso é convocar a senhora para vir exercer. Não, mas eu estaria lá para cavar as verbas. Não, não precisa não. E ela depois foi demitida mesmo. Né? Porque, aí você vê, então como uma secretária, eu chegava lá às 7 horas da manhã, antes do contínuo varrer o gabinete, né? Mas só saía e ninguém sabia a hora. Né? Por que o senhor chamou o ex-governador Tasso Gereissati de coronel do sertão? Não, ele é coronel da cidade, mas é coronel. Os métodos são os mesmos. Os métodos são os mesmos, de perseguição, de transferência de funcionários. Eu me lembro um caso de um funcionário da qual foi transferido para Sobral, porque votou contra ele, era do PT naquela época. Então, hoje deve estar tudo unido, né? E você assinasse do PT. Na campanha de Dilma Rousseff à presidência da República, o senhor foi um crítico ferrenho de um companheiro de partido seu, João Alfredo, pelo apoio que o PSOL, o seu partido, deu à presidente Dilma. Por que o senhor não apoiou a candidatura de Dilma Rousseff à presidência? Eu não poderia apoiar, porque nós mesmos, do PSOL, inclusive o João Alfredo e outros militantes, nós não admitíamos, por causa dos compromissos, né, que ela tinha, as alianças que ela tinha, né, não podia ser coerente. Agora, voto, o enxame é o voto prático, não é o voto útil. Eu não aceito isso. Não aceitava no passado, vou aceitar agora. Aí eu disse até uma frase, né, um pouco dura. Eu disse, o PSOL deu uma rasteira agora. Deu, né? Aí o João Alfredo deu lá, nós tivemos um quiprocózinho, mas quiprocó, para quem está na luta, né? Isso é coisa passageira, né? Mas é um sei de grande valor, né? Eu acho que ele não teve culpa, foi a cúpula. Eu sou contra esse negócio. Coerência. Pode me acusar de tudo, mas não pode me acusar de ser incoerente, né? Padre Haroldo, qual é a avaliação que o senhor faz de 9 anos de governo do PT? O senhor se decepcionou com o governo do PT? Claro. Se eu fosse, estaria no PT, eu não teria saído do PT. Não fui expulso. O PT, de uma penada, expulsou 30, 40 militantes, sem um inquérito, sem uma sindicância, sem o direito de defesa. Se nós lutávamos desde a ditadura, bem, sem existir o PT, mas a mentalidade, né, a ideologia, né, pela liberdade, pelo direito, né, a defesa, a justiça, o advogado, como é que eu poderia aceitar quase 40 militantes? A coisa foi tão mal feita que até militante do lado da ala que queria expulsar, foi expulso também, depois voltou, né? Você está entendendo? Então não poderia ficar. Aí mandei. Agora, você vê como é a história, né? O destino. Não gosto de falar disso. Aí eu mandei uma carta, até a cópia ainda, nos meus arquivos, uma carta. Quem era presidente do PT quando eu saí? O João Alfredo. Eu fui até entregar ele aqui. A sede do PT era aqui. Entreguei ele anunciando. Lamentando, né? Mas esperando que ainda fazia votos que o PT se redimisse, voltasse a ser aquilo, etc. Tal. Depois eu recebo o João Alfredo do PSOL, já estava no PSOL quando ele entrou. Interessante. Líbia e Gaddafi. Recentemente, o senhor lamentou a morte do ditador líbio, dizendo que ele era um lutador pelas liberdades, ele era um mártir. Como assim, Padre Haroldo? Fazer a defesa de um ditador denunciado no Tribunal Internacional de Haia pela forma violenta e cruel como ele tratou os opositores dele, inclusive determinando execuções sumárias de adversários políticos. Olha, como eu dizia a você antes, há duas cartilhas através das quais nós lemos a realidade do mundo, religiosa, cultural, política e ideológica. Uma é a cartilha do Império. O Império. São 5 ou 6 agências de notícias, né? Animada pelo sionismo capitalista internacional. Não é judaísmo. Eu distingo bem o que é judaísmo e o que é sionismo.
Judaísmo é uma religião, boa como qualquer outra. Sionismo não. É extrapolação da mensagem de Cristo, né? De libertação e de salvação. Agora o sionista acha que aquilo é ferro e fogo, nós temos que impor ao mundo. Muito bem, então voltando aí, né? Então, essa é a cartilha do império. Invade, fala em paz, mas invade os países para tirar o petróleo, as riquezas. É a história do império americano, etc., e seus acompanhantes, foi sempre de intervenções. A história dos Estados Unidos é uma história de intervenção. Muito bem. E a outra cartilha? É a cartilha do Evangelho. Cartilha do Evangelho. Ele fala mais do Evangelho. O Novo Testamento era um processo, né? Mas não no sentido confessional. Né? Então, essa cartilha do Evangelho de Cristo me faz ver o mundo com outros olhos. Não é chegar a notícia, daí a notícia, não sei o quê, derrubaram fulano de tal, porque é assim assado. Não, eu vou verificar se ele era assim. Eu vou verificar outro. Porque uma coisa que me tocou muito no cadáver, desde que eu era novo, relativamente naquele tempo, era a sua solidariedade com os pobres, os países da África, né? As lutas de libertação, recebia o auxílio, mas nunca fez intervenção direta em nenhum país, né? Nenhum país. Pediu um auxílio, tá bem. Lá, o nível de vida na Líbia é um dos mais altos do mundo. Há pouco tempo, um grupo de médicos, né, foram visitar o sistema de saúde na Líbia. Eram médicos americanos, europeus, ricos, né, do sistema. Qual foi o relatório deles? Verificaram que a saúde na Líbia era de primeiro mundo. É claro que as agências do Império não reproduzem, mas não pode negar, teve que sair isso, né? Às vezes não dão aquele realce, né? É por isso que eu fiquei apaixonado. O senhor está dizendo, então, ou por outra, está negando que Gaddafi não era um líder que determinava a execução dos seus opositores? Absolutamente. Agora, todos sempre... Isso era uma campanha de agências ligadas aos Estados Unidos? Ligadas aos Estados Unidos. Porque, para saber a história, como foi a história da Líbia? A Líbia, até a Segunda Guerra Mundial, era colônia da Itália, né? Quando terminou a guerra, então a Líbia ficou ocupada. Olhe bem, olha ocupado. Qual é o país que é? Pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, pela França. Depois a Itália fez a sua revisão, também veio, né? E Estados Unidos. Eu vi lá as antigas bases, me mostrar aí, padre. Muito bem. Aí reestruturaram o país e colocaram um rei fantoche, um tal de Ísis I, que nem existe lá essa dinastia. Aliás, eu tenho ódio ao regime monarquista. Você pode pegar a Bíblia aí, Samuel, capítulo 8, leva o capítulo 8. E o que eu sinto mais tristeza é que um dia o Papa foi chamado de monarca, de rei. Mas está lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, o capítulo todo. O que é o regime monarquista? Muito bem. Aí, puseram. Isso foi... Quando foi em 69, né, o Gaddafi, com um grupo de jovens, né, jovens oficiais, né, aí fizeram a revolução. Derrubaram o rei, retomaram as fontes de petróleo. Daí porque que ele é carrado. Daí porque os países ocidentais não se conformaram. Viu? E olhem bem, então ele restabeleceu. Coisa mais bela do mundo, né? O que ele fez na Líbia. Por meio da água. A água lá era terrível. Tinha que ser dessalinizada. O que ele fez? Com o dinheiro do petróleo, convocou tecnologias, empresas sofisticadas e cavaram. E lá retiraram. Passaram 3 rios embaixo, né? E hoje a água da Líbia é uma das melhores. E mais barata. Se um homem desse é carrasco, eu não sei o que é ser carrasco. E outra coisa, todo trabalhador tem um percentual do petróleo.
Aqui, qual é o percentual que a gente tem? É o aumento. E a gente nem sabe. Aumentou. Eu fui um admirador do Cadano. Padre Haroldo, existe alguma incompatibilidade em ser um padre católico e ser comunista? Bem, não existe. Por quê? O problema é o seguinte, né? Por que não existe? O que é que visa o comunismo? Até no nome, o comunismo é mais evangélico, mais cristão. Comunismo. Né? O capitalismo é o capital, frio. Agora, é claro, eu não sou obrigado a assimilar ou aceitar, né, os aspectos materialísticos do marxismo. Né? E eu acredito que o Marx, eu acredito, se ele tivesse vivido em tempos outros, como era a situação, né, no tempo dele? Os bispos católicos eram latifundiários. Os seus rabinos eram riquíssimos exploradores dos judeus mais pobres. Quer dizer, então as experiências religiosas que Marx tinha visto eram as piores do mundo. Eu também tivesse nascido, talvez fosse ateu. Padre Haroldo, alguma vez o senhor perdeu a fé no Ferroviário, seu time de devoção? O senhor acredita em milagre para o Ferroviário? Eu acredito. Não precisa haver milagre, precisa haver coragem. Que os torcedores ajudem o Ferroviário. Eu estava no campo, quando houve uma campanha, eu dei minha contribuição, né, para o Ferroviário. Se cada militante, né, nunca duvidei do Ferroviário. Estou com ele, na alegria e na dor. Padre Haroldo, muito obrigado. Eu que agradeço. Viu?